Olá! No vídeo de hoje eu lhes apresento um vídeo que provavelmente muitos de vocês já esperavam por ele. Hoje vamos falar de máquinas. Então, é uma aula que geralmente eu abordo muito nas minhas aulas de termodinâmica no ensino médio da segunda série. Então, hoje falaremos mais precisamente de energia fria, modo contínuo, máquinas perpétuas. Ou seja, são máquinas hipotéticas, máquinas impossíveis que jamais poderiam funcionar. Porém, na internet, tudo parece que dá certo. E hoje eu vou falar de uma forma didática, com uma metodologia científica, mostrando para vocês que tais máquinas realmente não passam de uma engabelação. São pessoas desonestas que muitas vezes o intuito deles é ganharem visualizações na internet, e outras vezes também são empresas vigaristas mesmo, especializadas em aplicar golpes, ou seja, atraírem investidores com grande poder aquisitivo para simplesmente extorquir o dinheiro deles. Então, tais golpes não ocorrem com tanta frequência aqui no Brasil, mas ocorrem muito no exterior. E vocês vão ver aqui na sequência do vídeo como que isso é feito e quais que seriam então esses tipos de projetos. Então confira aqui no vídeo. Essa questão de desenvolver máquinas hipotéticas que trabalham a partir do nada, ou seja, geram trabalho a partir do nada, não é de hoje. Leonardo da Vinci, aquele pintor famoso que certamente todos conhecem pelas suas obras como a Mona Lisa e a Última Ceia do Senhor e tantas outras, ele mesmo se dedicou boa parte da sua vida tentando desenvolver tais máquinas. Porém, em nenhuma dessas máquinas ele obteve êxito, porque isso vai ao contrário do princípio da conservação de energia. E no próprio estudo da termodinâmica, embora que ela seja mais específica a máquinas térmicas e máquinas a combustão, ela nos tem muito a ensinar sobre isso. Não existe nenhuma máquina que consiga converter 100% da energia em trabalho. Tais perdas no sistema ocorrem principalmente devido a trocas de calor entre uma fonte quente e uma fonte fria. E também existem outros mecanismos que acabam gerando atrito no sistema e também assim diminuindo o rendimento da mesma. E por incrível que pareça, tais teorias da termodinâmica também se aplicam muito bem a outros tipos de máquinas. E vocês vão ver aqui agora. Então, um dos primeiros projetos que aparece aqui usaria supostamente a energia potencial gravitacional e a energia cinética para o mesmo. Porém, isso eles querem vender essa ideia, né, essa imagem. Porém, o sistema ali utiliza uma pilha escondida e simplesmente um motorzinho que dá impulso a essa esfera. Caso contrário, ela simplesmente cairia pelo buraco e simplesmente pararia mais ou menos na metade do caminho. E um projeto desses, inclusive, o próprio Leonardo da Vinci trabalhou em vários modelos parecidos que nenhum teve êxito. E aí vieram os chineses com um pouquinho de trapaça e conseguiram fazer a máquina funcionar, mas de forma que eu até tenho ela, né? Porém, simplesmente para finalidade didática em sala de aula, quando o assunto é termodinâmica. E o segundo protótipo aqui do vídeo, ele usaria a massa de um fluido e também a energia potencial gravitacional, onde que esse líquido ele se desloca dentro da garrafa e criaria um pequeno torque, fazendo com que essa roda girasse de forma perpétua, sem interrupções. Porém, o que se sabe é que atrás
escondida. Existe uma pessoa lá simplesmente com um soprador de ar que acaba deslocando então essa roda. Não tem nada a ver com o fluido que está sendo deslocado. E aí, certamente você deve estar se questionando: professor, e por que isso não funciona? Simplesmente porque devemos considerar várias leis da física e uma lei acaba interferindo na outra. E o mesmo deslocamento que ocorre ali, né, que certamente seria energia potencial gravitacional fazendo o líquido deslocar, ela não tem como sustentar a subida dessa roda, ou seja, as forças ali acabam se anulando. Então você tem um equilíbrio de forças e por isso que o mesmo não funciona. O terceiro e o quarto protótipo aqui do vídeo utiliza um motor elétrico e um alternador. Eles estão acoplados numa base e unidos entre uma correia de uma polia para outra. Então parece fantástico, né? Você dá um impulso inicial a esse motor elétrico, ele por sua vez faz com que o alternador se movimente, gerando energia, e por sua vez essa energia realimenta o motor elétrico e por sua vez temos então um movimento perpétuo contínuo. Esse projeto por sua vez utiliza o princípio da conversão de energia. Então ele transforma a energia elétrica em energia mecânica e da energia mecânica novamente para energia elétrica. Só que o cara se esqueceu de um detalhe. Qualquer transformação de energia de uma para outra, a gente tem perdas consideráveis. Então, dependendo do tipo da transformação que a gente queira fazer, a gente tem perdas ali da ordem ali, chegando mais de 50%. E aí, como que isso funciona? Jamais. E para piorar, o cara liga até uma esmerilhadeira ali, né? Outro ali liga uma lâmpada ali para mostrar que funciona, que o circuito é capaz de gerar energia para ele mesmo, né? E ainda é capaz de gerar energia extra para alimentar dispositivos externos. E veja bem, um dispositivo desses que promete a conversão de uma energia para outra teria que ter uma eficiência de mais de 100% de rendimento. Ou seja, ela se autorrealimenta e ainda teria que ter energia extra, né, para estar alimentando fontes externas, tal qual ele mostra ali usando uma esmerilhadeira, algo totalmente impossível. Então esse protótipo aqui, como vocês podem ver, ele foi construído quase a partir do zero, tem a base metálica e por sua vez tem ali então um motor elétrico bifásico de grande porte e também um alternador interligado por polias e correias. Isso onde que no centro então existe o volante, né, que lhes confere massa, então aumentando o torque, aumentando a energia cinética e vai fazer com que o sistema, mesmo depois de ser inativado, continue em movimento por inércia durante minutos ou segundos. Porém, esse é igual aos demais. Vai ter o tempo que ele vai se locomover e depois para igual os demais também pararam. Essa questão de considerar algumas leis da física e omitir tantas outras é um artifício muito usado pelos terraplanistas. Então, com isso e um grande poder de persuasão, eles acabam convencendo uma legião de pessoas, ou seja, de seguidores, nesses canais que na verdade só geram desinformação
e são uma aberração científica. Veja que esse vídeo é tão mentiroso do momento que ele adiciona alguma carga externa ao sistema, nem o motor e nem as luzes são abaladas. Então ele coloca lá, me parece, uma esmerilhadeira, e em outro momento ele coloca ali uma máquina de solda. Sabemos que tais dispositivos consomem bastante carga e, no entanto, a gente não consegue observar nenhuma oscilação, nem no conjunto de lâmpadas que estão ali e também nem na oscilação da polia, pois podemos observar muito bem quando dirigimos um carro. Simplesmente quando acionamos o ar condicionado do carro, o motor é perceptível um pequeno abalo. Isto porque o alternador do carro acaba pesando mais, criando uma espécie de frenagem eletromagnética ao motor. Então isso faz com que o movimento dele seja mais pesado, então forçando o motor, e consequentemente por isso que também acaba se consumindo mais combustível devido ao próprio esforço do motor. E como que esse dispositivo ali do vídeo não abala em nada esse conjunto ali? É impressionante os milagres dessas máquinas. Infelizmente, muitas pessoas caem nesses golpes e acreditam nesses vídeos porque querem soluções fáceis para algo difícil. Certamente muitos irão pensar: professor, mas como você é um cara cético? Não, simplesmente para mostrar que tais dispositivos funcionem, tem que se seguir critérios científicos, um passo a passo. Você não pode simplesmente considerar algumas leis da física e ignorar outras. E além disso, existe toda uma metodologia científica de acompanhamento. E não é esse o caso. E por último, temos um projeto que geraria energia a partir do deslocamento de um fluido e o empuxo. Essa usina é denominada de usina flutuante ou usina de Arquimedes. Então esse projeto, esse protótipo, ele inicialmente foi elaborado por uma empresa chamada Host. Se eu não me engano, ela ficava entre Áustria e Alemanha, ali, em algum desses locais ali. Então supostamente é uma empresa que tenta explorar novos conceitos de geração de energia. E essa, assim como todas as outras também, não passa de engambelação. E esse projeto, ao meu ver, ainda é bem mais perigoso, porque muitos empresários acabam injetando dinheiro nessa empresa, achando tal projeto. Porém, ele é tão fake, tão mentiroso como os demais. Porque simplesmente a gente pode observar que o conjunto ali tem muito atrito, entre a corrente, as polias, as próprias engrenagens, e certamente esse movimento ali que vocês estão vendo ali na máquina só funciona enquanto que houver carga na bateria inicial, que acaba então dando arranque a essa máquina. Do momento que essa bateria se foi, o dispositivo ele não é capaz de realimentar o compressor e a própria bateria, muito menos gerar energia externa. Então, resumindo, certa vez eu li uma postagem do Fernando Lange: se você almoça de graça, é porque alguém está pagando por ele. Então não existe almoço grátis. E com as máquinas e a geração de energia ocorre da mesma forma. É uma boa analogia. E se você achou esse conteúdo útil, deixe já o
lhe peço para dar um joinha, se inscreva no meu canal e também não deixe de compartilhar os vídeos, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado a todos.